Olá pessoal, estou aqui com o professor Hiroaki e a gente vai falar sobre um assunto, um tema que eu acho muito interessante. Faz tempo que eu estou tentando fazer essa entrevista e eu espero que vocês curtam o conteúdo da nossa entrevista. Obrigado, professor. Obrigado, Javier, pela oportunidade. Professor, me fala um pouquinho mais A gente fala sempre sobre a origem do sistema Toyota de produção. Me conta um pouquinho aí da origem do Lean. Javier, é importante você conhecer a origem de uma filosofia, porque você consegue fazer com que ele se perpetue, fique mais sustentável durante muitos anos na empresa. Não adianta aplicar o sistema Toyota de produção, ou o que os americanos chamam de Lean Manufacturing, somente durante 5 anos, 10 anos. Tem que ficar décadas, tem que se tornar uma cultura dentro da empresa. E para isso é muito importante saber como é que nasceu tudo isso. E como que nasceu? Como que a cultura do Japão impactou nessa empresa, né, na Toyota? Você sabe que eu sou filho de japoneses, meus pais vieram do Japão em 1936 ao Brasil, e meu pai também tinha uma outra coisa a mais, ele foi monge budista no Japão. Então, eu vou explicar depois na parte 1, parte 2, como é que a religião também influenciou nisso aí. É muito importante saber a origem. A origem do sistema atual de produção foi no Japão, que é um país pequeno, formado por 3, 4 grandes ilhas, depois centenas de pequenas ilhas. E isso tornou possível o sistema Toyota nascer nesse local, e não num país grande como o Brasil, a Rússia, a China. Isso foi muito importante ter nascido no Japão. Como é que foi? Vou explicar em poucas palavras isso aí. O Japão é um pouquinho maior que o estado de São Paulo. A população é 120 milhões de habitantes, mas geograficamente, essa primeira característica, é muito montanhoso o Japão. Existem poucas áreas que são planas. E por que a planície é muito bom? Você sabe que o milho você pode plantar em lugares montanhosos, mas o arroz, que no Japão se chama, quando cozido, chama-se gohan, ele, que é a base, não o trigo, mas a base da alimentação do Japão é o arroz. Tanto assim que a palavra refeição também se chama gohan. Gohan também é arroz cozido, também é refeição. E para plantar arroz tem que estar tudo plano. Tem que estar cheio de água, chama-se arroz de brejo. Você tem que ter uns 5 centímetros de água, você planta as mudas de arroz, e para sobrevivência e para ter um excesso de produção, você não consegue plantar arroz, a família sozinha, tem que convidar os vizinhos. E quando convida os vizinhos, eles vêm. Mas quando o vizinho te convidar, você tem que ir. É uma mútua ajuda. Sim. Então, esse tipo de cooperação foi muito importante, que depois influenciou no sistema atual de produção. Quando uma pessoa é ajudado, se sente na obrigação de ajudar. Isso é muito importante na cultura japonesa. Até porque o Japão teve muito tempo passou por fome, né? Devido às catástrofes, às guerras. Não só a Alemanha, a Itália, a Rússia, a Polônia, esses países da Europa, durante as 2 grandes guerras, e o Japão, que também sofreu a Segunda Guerra Mundial, o pessoal passava fome, não tinha o que comer. Eu conheci não era nem japonês, um diretor ou gerente francês que falou assim para os brasileiros numa palestra: vocês não sabem o que é fome. Eu, quando era pequenininho, lá na França, invadida pelos nazistas, eu não tinha o que comer. Eu saía à noite com meu amigo no meio da mata pegar cogumelo, raízes, lesma, escargot, tudo que pudesse ser comido. Levava para casa e cozinhava e comia. Por quê? Rato, a gente tinha comido tudo. Então, países que passaram fome têm que evitar uma coisa que, quando eu era pequeno, minha mãe falava: mottainai. O que é mottainai? Mottainai é evitar o desperdício ao máximo.
mamãe falava assim, olha, se num prato tiver 2 grãozinhos de arroz, você tem que comer aquilo, porque aquilo foi a natureza que te deu, e você tem que respeitar a natureza. Eu não podia pisar num grão de arroz, porque se eu pisasse num grão de arroz, mamãe falava, Deus vai te castigar, vai nascer uma ferida no teu pé. Então você não pode desperdiçar. O Brasil é um país que tem muita riqueza, alimentos muito fáceis. Eu falo brincando, a banana é barato, você não passa, é difícil você passar fome no Brasil, mas não é por isso que você pode desperdiçar as coisas. Energia elétrica, quando você vai numa empresa e na hora de sair do escritório, se o dono ou o gerente ou o diretor da empresa não apaga a luz, porque a sala vai ficar vazia, e deixar a luz acesa numa sala vazia é desperdício. É o que o americano chama de waste e que em japonês se chama muda. Então, a gente tem que evitar desperdício. O sistema atual de produção é definido por muitas pessoas como sendo um sistema, uma filosofia que evita o desperdício de todas as maneiras. O 7 mais 3 que eu coloco. Desperdício zero. E com respeito ao ser humano, principalmente ao cliente, com certeza, ao funcionário e tudo mais. Então, a gente tem que evitar o desperdício ao máximo. E a gente ensina empresários a evitar desperdício. Você não imagina, Javier, quando eu vou numa empresa, eu visito o escritório, se o dono não apaga a luz, não sabe o que é desperdício. E vou lá no Gemba. Gemba significa local onde as coisas acontecem. Eu fico vendo. Se eu vejo um funcionário andar 20 metros para pegar uma chave de fenda, é desperdício. Ele tem que estar trocando uma ferramenta, alguma coisa. Isso é muito grave. Não pode haver desperdício nas empresas. Então, é interessante que a cultura apoiou o surgimento de um modelo de produção, é uma cultura anti-desperdício. Sim, Quando você tem poucas coisas, você vai ser muito mais cuidadoso. Com certeza. Para fazer uma refeição, se você tem que alimentar 8 pessoas e só tem um pouquinho de arroz, você vai ter muito cuidado de não jogar fora, porque vai faltar para amanhã. Eu conheço um advogado lá da região da ABC que ele não tinha dinheiro, então a família comprava uma garrafa de Guaraná ou de Coca-Cola, dividia em 4 pessoas. Então, mas a gente não precisa passar fome. O sistema Toyota é contra o desperdício, a gente não precisa passar fome. Felizmente o Brasil não passou fome. Claro, dependendo da região, tem região que passou fome. Mas aqui no Grande São Paulo é difícil você passar fome. Você pode catar latinhas e comprar alimento com 70 latas, você compra um lanchezinho. É interessante também o fato que a cultura japonesa, ela foca muito na harmonia, ela tenta evitar o conflito, né? Mesmo numa situação de carência, todo mundo tem que ter harmonia, não pode começar a brigar entre irmãos, por exemplo. Né? Não, entre irmãos e entre vizinhos. Naquela hora que eu falei de plantação de arroz, que um tem que ajudar o outro, você tem que ter harmonia com o vizinho, e na família também. E para evitar brigas, você tem que fazer algo que os japoneses chamam de nemawashi. Eu já vi essa palavra, nemawashi. Nemawashi. Ne é raiz, washi significa rodar. Depois eu vou falar sobre o respeito à natureza. Quando o japonês faz um transplante de uma planta, de uma árvore, de um lugar para outro, ela não pode transplantar e simplesmente, depois de alguns meses, a planta fica murcha. Não pode. Então você tem que preparar a raiz de maneira tão bem feita que quando você transplanta, ela não morra. Você tem que levar as raízes juntas. E como é que acontece isso dentro de uma empresa, na parte administrativa, Fabril? Quando alguém tem uma ideia, essa ideia tem que ser compartilhada naquele mesmo nível com todo mundo para que você obtenha um consenso. O consenso de base, você fala, eu tenho uma ideia, o que vocês acham? Então vocês trocam a ideia entre si para que não dê problema. E porque se você troca as ideias e um colega seu melhora a sua própria ideia e cada um faz uma contribuição através de aqueles brainstorming ou qualquer ferramenta de participação, você com mais certeza uma ideia pode ser apresentada para supervisão ou para a gerência, e a gerência também faz uma troca de ideias entre os pares para ver se aquela ideia é boa. Quer dizer, você faz um PDCA,
O PDCA, que a gente já viu falar em muitos lugares, você tem que demorar mais tempo no planejamento, para que na hora que fazer e controlar e ter poucas coisas para corrigir, essa parte do P é muito importante no sistema Toyota Produção, porque você tem que planejar, trocando ideia com os pares, com os colegas, e só depois ir lá para o presidente. E o presidente no Japão, ou nas empresas que aplicam o Lean Manufacturing, o Lean Thinking, o presidente sabe que o pessoal já fez o Nemawashi. Ele aprova. Onde é que eu assino? É que o presidente sabe, não precisa perguntar. Faz parte da cultura evitar conflito. Porque o pior inimigo do Lean é o sabichão ou o gerente que fala, eu mandei fazer assim e acabou. Ele sem perguntar para os funcionários. Os funcionários podem colaborar, claro, né? Agora, é interessante, a gente está falando muito da origem do Lean e a origem no Japão, da cultura e do jeito deles olharem o mundo. É interessante que nós falamos do Lean, uma palavra em inglês, para descrever uns comportamentos da cultura japonesa. É interessante, né? Lean significa enxuto. O Lean foi inventado, essa palavra Lean foi inventado por um dos pesquisadores do MIT, que depois deu origem ao livro A Máquina que Mudou o Mundo, né? Que ele falou assim, não posso, descobriram depois de muitas pesquisas de vários anos, que mesmo no Japão a Toyota é uma empresa diferente das outras, diferente das Nissan e das Honda. E eles não podiam dar um nome de uma empresa para um processo de pensamento. Aí um americano chamado John Krafcik falou assim, esse John Krafcik foi o primeiro engenheiro americano admitido numa empresa chamada NUMI, nos Estados Unidos, né? Na Califórnia, que é New United Manufacturing Incorporated. É uma empresa que era da concorrente da Toyota chamada GM, que já estava fechada, ela foi reerguida e foi feito um joint venture, metade GM com a Toyota. E essa empresa prosperou graças a esse pensamento Lean. Então, o Lean significa enxuto, sem excesso, sem desperdícios. E foi isso que salvou a Toyota e tornou a Toyota uma das empresas mais rentáveis do mundo. Eu vou mostrar um pequeno gráfico, uma pequena tabela que mostra uma coisa interessante. Isso vocês podem buscar no Google, no Yahoo, olha só. Em 2016, o lucro da Toyota mundial foi maior que o da Volkswagen, da GM e da Ford junta. Ford e GM, somando o lucro das duas, dá menor que de uma única empresa japonesa que é a Toyota. Demoraram anos, décadas. E gozado que a Toyota vendeu menos bilhões de dólares que a soma da GM e da Ford. Qual o segredo disso? O segredo disso é o Lean Manufacturing, que é uma filosofia, uma maneira de pensar. Você tem que evitar o desperdício ao máximo. Aliás, que um dos motivos pelo qual a gente está tendo essa conversa é justamente porque nas nossas experiências de consultoria, a gente vê muitas pessoas, fábricas, organizações, consultores, falando do Lean como se fosse uma ferramenta e não um jeito de pensar. Isso aqui é uma ferramenta, depois a gente explica o que é esse kanji, esse ideograma chinês, japonês, que chama Kaizen. Mas essa é uma ferramenta. Mas o Lean é uma filosofia. Você tem que ter qualquer hora, em qualquer lugar e por todos, essa filosofia de evitar desperdício, usando as várias ferramentas. Não é uma ferramenta, é uma filosofia, é uma maneira de pensar. É o que o americano chama de mindset, né? Sim. Talvez seja por isso que em muitas iniciativas, após 2 anos de tentar implantar seja o sistema Toyota, seja o World Class Manufacturing, seja o Lean, assim que o consultor vai embora, ou o gerente, o patrocinador vai embora, o programa volta à estaca zero. Então, é difícil você começar um programa só utilizando a ferramenta, tem que ter uma filosofia. Todo mundo na empresa, do presidente até a posição mais simples, mais humilde da empresa, tem que pensar o tempo todo em como eliminar desperdício. Se o presidente não assume isso,
desculpa, a empresa não vai ter sucesso. A consultoria vai embora, o presidente em geral tem os filhos, ou o presidente mesmo, ele tem que ser o sponsor do programa. Quando o sponsor do programa é o próprio mandante, que não é fácil você trocar um presidente ou os filhos de uma empresa familiar, aí fica assim, uma grande empresa de transporte, ou melhor, de construção de ônibus que fica no sul, chamado Marco Polo, ela prosperou e se tornou uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Por quê? Porque o presidente, nas palestras sobre Lean, ou sobre o sistema Toyota, ou sobre 5S, ou qualquer uma dessas ferramentas, o presidente estava na frente. É o primeiro que estava. Ele abraçou. E essa empresa se tornou Lean graças ao sponsor do próprio presidente. Muito bom, professor. Bom, pessoal, essa aqui é a primeira parte da nossa conversa com o professor Hiroaki. Por favor, inscrevam-se no nosso canal da Business Pro para vocês terem esse tipo de conteúdo. Nós continuaremos na próxima vez com a segunda parte dessa entrevista com o professor. Obrigado. Obrigado.